Ricardo III era tão ruim assim? É fascinante como existem tantas opiniões diferentes sobre esse homem e como ele conseguiu gerar reações até mesmo em sua própria época, muito antes de certos eventos ocorrerem. Mesmo antes de se tornar rei, ele era amado e odiado por muitos. Ele tomava decisões que eram populares quanto impopulares. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos dar uma olhada num lado bem interessante de Ricardo III e como os Tudors podem ter jogado sujo usando propaganda negativa para justificar as suas ações e garantir o trono. Ricardo III é um dos reis mais discutidos dos últimos tempos, especialmente depois que encontraram o seu esqueleto e começaram uma polêmica sobre onde ele deveria ser enterrado. Mas será que toda essa tensão na sua morte nos fez esquecer o que ele fez em vida? Chris Creedmoor, um historiador e membro do parlamento, acha que sim, e está escrevendo uma nova biografia sobre o rei. A grande questão é: Ricardo era um rei bom ou mau? E é claro, a resposta não é tão simples. Para começar, Ricardo é o único rei que tem duas sociedades destinadas a ele: a Fundação Ricardo III e a Sociedade Ricardo III. E mesmo com todo esse interesse, muita coisa sobre sua vida ainda está sendo descoberta. Nos arquivos nacionais de Kew, por exemplo, muitos manuscritos sobre ele nem foram catalogados. Ou seja, para entender o Ricardo III, a gente precisa vasculhar muitos documentos antigos. A maioria das pessoas só lembra de Ricardo por causa dos príncipes da torre, ou das dúvidas sobre sua aparência, como aquela famosa questão: será que ele era mesmo corcunda? Mas focar nisso pode nos fazer perder a chance de entender quem ele realmente foi. Ele era um homem do século XV, um produto de seu tempo, e há muito mais nele do que o mistério dos príncipes. Quando alguém me pergunta sobre Ricardo III, geralmente a primeira coisa é: ele foi bom ou ruim? Mas além de seus defensores mais fervorosos, a maioria diria que não. Isso provavelmente tem muito a ver com o fim do reinado dele, a tragédia dos príncipes da torre e os boatos sobre a sua sobrinha Elizabeth de York. Mas, estudando um pouquinho, a gente vê que é diferente. O seu reinado foi curto, 2 anos e 2 meses, e é difícil julgá-lo apenas por suas realizações. Mas o que realmente me pegou foi a perda de apoio. Porque tantas pessoas, especialmente no sul da Inglaterra, acabaram se aliando ao Henrique Tudor. Até o final do reinado, Ricardo ainda teve que se explicar publicamente, negando que pretendia se casar com a sobrinha. Isso mostra como ele teve dificuldade em controlar os rumores. E não é só a personalidade de Ricardo III que está em jogo. Houve um problema sério de lealdade. Em alguns lugares, as pessoas simplesmente ignoravam suas ordens. Ele mandava cartas para aliados no sul e eles o ignoraram completamente. Isso, para um rei medieval, era um sinal claro de que algo estava errado. Imagina você mandar uma mensagem para o crush e levar a um ghosting. Talvez o problema maior fosse também a legitimidade do seu reinado. As pessoas não pareciam se revoltar quando ele tomou o trono. Muitos aceitavam a ideia de que Eduardo V, jovem príncipe, era ilegítimo. Mas será que conseguiam aceitar o fato de Ricardo poder ter matado os príncipes ou mandado alguém matar? Além disso, Ricardo sofreu algumas tragédias pessoais terríveis. Ele perdeu seu filho e herdeiro em 1484 e no ano seguinte sua esposa Anne Neville faleceu. Isso certamente abalou o Ricardo. A morte do filho é descrita de uma forma muito tocante na crônica Croyland, que dizem que ele e a esposa ficaram devastados. Porém, quando a Anne morreu, ele a chamou de minha consorte mais amada. E ao contrário dos rumores, eu acredito que ele tenha planejado envenená-la para se casar com a sobrinha Elizabeth de York. Porém, logo após a morte da Anne, o Ricardo fez uma coisa estranha. Foi caçar falcões, como uma forma talvez de distrair a mente da dor. Isso nos mostra um pouco de como Ricardo via sua função como rei. Ele precisava se distanciar emocionalmente e cumprir o seu dever, uma luta que todos os reis medievais enfrentavam.
Mas o Ricardo também foi um rei com umas ideias bem diferentonas. Ele aboliu as benevolências, que eram doações forçadas que os reis costumavam pedir, e começou a criar um tribunal onde os pobres podiam ter os casos ouvidos. Ele se preocupava com a justiça, algo que para um rei medieval era essencial. O que diferenciava Ricardo era que ele era meio aparecido. Ele tinha a tendência de fazer grandes exibições públicas dessas ações. E também ele era muito rígido com a moral sexual. Em uma proclamação, ele criticou Henrique Tudor e os seus apoiadores por imoralidade e assédio, e também adultério. Coisas que a gente não viu no reinado do irmão dele, o Eduardo IV, que adorava a companhia feminina e não necessariamente de sua esposa. Mas porém, todavia, entretanto, ele também tinha uma vida amorosa bem complicada. Existem boatos que Ricardo III teve alguns filhos ilegítimos. Não dá pra dizer que ele sempre seguiu as próprias regras, safadinho. Sabemos que ele teve pelo menos 2 filhos fora do casamento. O primeiro é João de Gloucester, que ele provavelmente teve quando era bem jovem, com cerca de 15 ou 16 anos. Nessa época ele estava curtindo a vida adoidado, como muitos nobres faziam antes de casar. João virou capitão de Calais em 1485, o que significa que já era quase maior de idade. Outro filho ilegítimo é uma filha, Catarina Plantageneta, que Ricardo confirmou como sua filha. Ele a casou com William, conde de Pembroke. As datas dos nascimentos desses filhos não são claras, então a gente não sabe se eles nasceram antes ou depois do casamento de Ricardo com a Anne Neville, que aconteceu por volta de 1471 ou 1472. Os fãs de Ricardo, conhecidos como ricardianos, defendem que depois de se casar com ela, ele foi fiel, ao contrário de seu irmão, que teve muitos casos. Embora Ricardo não tenha muitos filhos ilegítimos, o seu irmão, George, Duque de Clarence, não teve nenhum. Então, é difícil dizer que ele era o exemplo de pureza. Definitivamente, ele não pode alegar que Anne foi o seu primeiro e último amor. E quando o assunto é o desaparecimento dos príncipes da torre, isso torna a imagem do Ricardo bem mais complicada. Se os historiadores estiverem certos de que ele mandou matar os príncipes, vai contra a ideia de que ele queria ser um homem cheio de moral, já que matar crianças é pior do que qualquer escândalo amoroso, eu acho isso, você não acha? O príncipe Eduardo V foi proclamado rei, mas Ricardo III parece ter ficado convencido de que ele não tinha direito ao trono, talvez por suspeitar que ele era ilegítimo. Ele chegou a jurar apoio ao príncipe, mas depois mudou de ideia. O príncipe mais novo, Ricardo, depois foi retirado do santuário e os dois foram levados para a Torre de Londres, onde foram vistos brincando com armas, praticando tiro com arco, e depois de julho ou agosto de 1483, puf! Desapareceram sem deixar nenhum rastro. Ricardo então se viu num dilema. Os príncipes foram declarados ilegítimos, então tecnicamente não eram mais príncipes, mas ao mesmo tempo ainda podiam ser uma ameaça, pois alguém podia tentar libertá-los da torre, como já vimos antes, como no caso de Henrique VI durante a Guerra das Duas Rosas, quando um rei preso foi libertado e voltou ao trono. Então, Ricardo viu isso pessoalmente e talvez até ajudou a matar o rei, já que ele também estava lá na torre quando Henrique VI morreu de forma misteriosa em 1471. Então, houve inclusive uma tentativa de 50 londrinos tentarem libertar os príncipes da torre. Aí foi provavelmente nesse momento que o Ricardo, ou talvez o Duque de Buckingham, decidiu que era arriscado demais deixar as crianças viver. Depois da morte de Ricardo, começaram a surgir relatos nas crônicas sobre o desaparecimento dos príncipes, referindo-se a isso como uma morte de inocentes. Mas será que algum dia a gente vai saber o que realmente aconteceu com eles? Existem várias teorias, mas parece que na época ninguém se preocupou muito com isso. Sério. Talvez por serem considerados ilegítimos, eles não se importassem. Pode ser também que Ricardo realmente acreditava na ilegitimidade e não se preocupasse com o destino deles. E quem sabe essa visão de moralidade sexual influenciou como ele via os príncipes.
Curiosamente, apesar de Ricardo III parecer um homem sério em comparação a seu irmão Eduardo IV, que tinha muitas amantes, ele também tinha um lado divertido. Ele gostava de festas, fazia piadas e bebia. Gente como a gente. Por exemplo, durante um banquete em 6 de janeiro de 1484, ele deu presentes caros aos criados da corte e ouro e prata ao prefeito de Londres. Ele prometeu também dar 10.000 libras, que era uma fortuna na época, para consertar as muralhas da cidade. Mas cancelou essa promessa 3 dias depois. Nicolas van Poppelou, um visitante de sua corte, descreveu sua visita a um castelo em maio de 1484. Ele entrou na tenda do rei e viu a cama de Ricardo cheia de joias e tecidos finos. Eles conversaram e o Ricardo fez piadas. Esse retrato nos mostra um homem bem diferente da lenda. Ele não era nervoso. E o visitante se deu muito bem com ele. Ricardo até deu de presente a Poppelou um javali morto e ficou ofendido quando ele tentou recusar uma corrente de ouro, dizendo que afetaria sua honra. Olha aí, gente! O bonitinho se revelando, coisas que você só aprende aqui. Enfim, há uma grande discussão sobre onde os restos mortais do Ricardo deveriam ser enterrados. Em março de 1485, perto da morte de sua esposa, ele escreveu pedindo ao ducado de Lancaster que pagasse 100 padres. Ele já havia feito esse pedido em setembro de 84, desejando que essa fundação fosse estabelecida perto da Catedral de York. Naquela época, era comum para os reis medievais estabelecerem suas próprias fundações. Na casa de York, Eduardo IV transferiu o corpo de seu pai, Ricardo, duque de York, para Northamptonshire, com uma cerimônia especial. E Ricardo III foi o principal enlutado. Eles criaram lá uma fundação e você ainda pode visitar o túmulo do Duque de York. Eduardo IV também criou uma fundação na Capela de São Jorge, em Windsor. Acredito que o Ricardo queria criar uma fundação em York para garantir sua imortalidade. Então me conta o que você acha de Ricardo depois que eu contei tudo isso. E se você gostou desse vídeo, segue o canal para mais curiosidades históricas. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.